Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, o nosso Convida 2022, né, na sua terceira edição. E eu tenho o prazer de trazer agora minha querida Ju Barradas para você. A Ju, ela é terapeuta ayurvédica, psicoterapeuta, instrutora de yoga e estudante de ontopsicologia. Ela é criadora da mentoria Detox Me, que ensina autoconhecimento, saúde e qualidade de vida. Ela é formada em consultoria e estilo de vida ayurvédico pela Ayurveda College, lá na Austrália, e certificada pela School of Ayurveda e Panchakarma e Hatha Yoga pela Gujarat Ayurveda University, lá na Índia, que inclusive é minha alma mater, é onde eu me formei em medicina também. No Brasil, ela tem certificação avançada em Tantra Yoga pela Anandam e Vinyasa Flow, no Live Yoga. E ela vai falar para você sobre o tema principal dela, que ela adora, que é Detox, a chave para uma vida longa. Espero que você goste. Salve, salve, família Vida Veda, Matheus, equipe. É um prazer estar aqui novamente, pelo terceiro ano consecutivo desse programa maravilhoso, esse Congresso de Medicina Integrativa, criação de Matheus Macedo. Parabéns, mais uma vez, e muito obrigada, me sinto muito grata de poder estar aqui junto com vocês, dividindo meu conhecimento e absorvendo o conhecimento desse monte de profissionais capacitados. É realmente um grande prazer, então eu agradeço. Vocês que estão assistindo, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos juntos lá fazer uma conversa aí sobre a longevidade, né? A longevidade é o meu tema desse ano do Convida. E 2020 eu falei um pouco sobre a importância do estilo de vida para a saúde emocional. Em 2021, no ano passado, eu falei sobre a importância do estilo de vida na prevenção do mal de Alzheimer e de doenças do sistema nervoso. E agora, em 2022, então, eu trago aqui como usar o estilo de vida para atingir a longevidade. Eu sou a Ju Barradas, eu sou terapeuta e buscadora de mim mesma. Uma eterna buscadora de mim, de autoconhecimento, de saber o meu propósito, por que eu tô aqui. Eu sempre trago esses questionamentos, né? E é uma busca eterna, né? É uma busca por respostas, acredito eu, que não terminam nunca, né? Já tenho uma pequena caminhada e já tenho um bom entendimento a respeito disso, e hoje eu venho dividir um pouquinho com vocês. Eu fiz algumas formações, né, de Ayurveda, me formei em consultoria de estilo de vida ayurvédico quando eu morei na Austrália. Eu fiz cursos de Hatha Yoga, Tantra Yoga, fui para a Índia algumas vezes, tive o prazer de estudar na Índia também. No Brasil eu fiz formação de curso de coaching ontológico. Atualmente eu sou estudante de ontopsicologia, que é uma ciência da autenticação do ser conforme o seu projeto de natureza, e junto disso o próprio desenvolvimento do potencial humano, né? Então veja aí que eu sou uma buscadora de mim, assim, cada vez que eu me deparo com questionamentos existenciais, eu vou em busca das respostas e acabo conhecendo um curso novo, e acabo entrando aí em processos bem interessantes de autoconhecimento, né? E de vivência mesmo. E eu fui buscar todos esses estudos para me conhecer melhor, para me curar, para entender por que eu era de uma determinada forma, para me desenvolver e também para atingir o meu propósito, né? Dentro desses questionamentos existenciais eu perguntava qual que era o meu propósito aqui, né? Por que eu vim para a Terra, né? Para o mundo? E então eu fui em busca dessas respostas. Aí eu descobri uma paixão pelo comportamento humano, apesar de muitas vezes essa paixão se tornar um pouco
aversão, eu precisei olhar para dentro para entender por que eu me comportava de certas formas, né? E acabei também descobrindo uma paixão por servir pessoas, né? Servir, poder me colocar à disposição delas a partir do meu conhecimento e cessar o sofrimento delas, se elas quisessem, é claro, né? Então eu comecei a olhar profundamente para dentro do meu comportamento e eu via esses comportamentos nos outros, né? Então eu pensei, por que não auxiliar pessoas no seu desenvolvimento pessoal para que elas consigam entender aonde elas estão e transformar, e ser diferente, e ser melhor, e viver cada vez mais a sua autenticidade, né? A sua verdade, o seu projeto aqui nesse plano. Então, quando eu voltei da minha passagem pelo exterior, que durou 10 anos, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a aplicar a Ayurveda no meu trabalho. Isso já tem 6 anos atrás. E naquela época, pouca gente conhecia do Ayurveda, né? Então era um trabalho um pouco difícil, porque como que as pessoas iam procurar atendimento em Ayurveda se elas nem sabiam o que era Ayurveda, né? Mas a partir dali eu conheci muitas pessoas que já estavam trazendo o Ayurveda para o Brasil e comecei a desenvolver então projetos de dar aula, de levar esse conhecimento adiante. Dentro dos meus atendimentos pessoais, né, personalizados, porque cada atendimento é um atendimento personalizado, né, é conforme aquela pessoa, né, que está na frente e o que ela busca, né? E então eu comecei ali a trabalhar com a parte da alimentação, estilo de vida, fazendo terapias corporais, dietas, limpezas. Mas eu percebia que se aquela pessoa não compreendesse o seu momento atual de vida, ela provavelmente andaria em círculos e a sua cura não se efetivava, né? Então eu comecei a perceber que os resultados não eram satisfatórios, né? Tinha uma certa dificuldade em fazer os processos, né? Em manter o processo. Então eu comecei a observar que tinha algo a mais naquele ser, naquela pessoa, naquele cliente ali que estava na minha frente, tinha algo a mais que precisava ser visto e cuidado. Foi quando eu comecei a perceber então que eu gostava de conhecer aquele ser humano, a sua história, os seus gostos, a sua personalidade, os seus desejos. E aí eu comecei a entender aonde que aquele desequilíbrio se encontrava. Porque quando você tem uma tabela, um formato de atendimento, às vezes tem uma lacuna que fica vazia. E aí eu comecei a perceber que essa lacuna que ficava vazia nos meus atendimentos era o que, na verdade, mais me chamava a atenção, né? Que era conhecer aquela pessoa que estava ali se entregando de uma certa forma para o meu conhecimento, né? Pedindo auxílio. E aí eu comecei a perceber que as histórias se repetiam, os contextos eram diferentes, mas as raízes eram as mesmas. Entre eles, entre os clientes e entre a minha história também. E aí eu comecei a perceber que, sim, somos seres humanos e somos, de certa forma, iguais, né? E eu disse, bom, eu preciso aprofundar nesses estudos, né, nesse conhecimento. E aí eu comecei, então, a estudar
mais focado na psicologia humana, né? Foi aí que eu estudei, então, que eu comecei em 2020 a estudar a ontopsicologia, né? Esse estudo de autenticação do ser. O que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Qual é o meu potencial? E aí eu comecei a usar isso dentro da minha terapia também, né? Então eu acabei pegando todo essas escolas que eu estudei e eu uso como ferramenta na transformação daquela pessoa que está ali na minha frente, né? Junto, claro, com toda a minha bagagem de aprendizado, a minha história, a minha experiência de vida, que eu acabei aplicando na prática, né? Porque esse foi o primeiro intuito de buscar as escolas, né? O meu próprio autoconhecimento. E a partir dali, então, eu criei esse formato de atendimento. Então, eu trabalho hoje com psicoterapia, entendendo o processo de cada um, e aí eu uso ferramentas, seja do Ayurveda, seja do coach, seja do yoga, né? Todas as ferramentas que eu adquiri, que eu aprendi ao longo daí da minha jornada, para trabalhar aquele ser humano que está ali na minha frente. Então, essa é uma introdução, né, sobre quem eu sou e o que eu venho trazendo com essa informação, né? Por quê? Porque eu poderia chegar aqui para vocês e dar uma aula de Rasayana, né, de rejuvenescimento, ou falar sobre Vadikarana, que são os afrodisíacos, né, da ciência Ayurveda, falar sobre o Tantra, sobre o conhecimento da vida, ou então até mesmo trazer a própria ontopsicologia, né, que explica muita coisa dentro da nossa psique. Mas eu penso que nada disso teria, de fato, um impacto efetivo se eu não trouxesse a minha história, né? Se eu não trouxesse aquilo que me faz feliz, que me faz vibrar a vida. Eu, durante muito tempo, me questionei, né? Como eu comentei no início da apresentação, quem eu era e por que eu estava aqui, qual que era o meu propósito. E muitas coisas eu vi da minha personalidade, da minha história, que logicamente me transformaram naquele ser humano que foi se desenvolvendo, que foi crescendo e foi chegando na sua fase adulta. E então, a partir desse conhecimento, eu comecei a ver que, com certeza, a ciência, toda a informação que eu adquiri ao longo da minha vida, através de professores, mestres, estudo, livros, ele foi muito rico, ele foi necessário para me trazer aqui, para me tornar uma profissional. Mas, tão necessário quanto todo esse conhecimento foi a minha própria vontade de me buscar, a minha própria vontade de saber quem eu era e como que eu andaria nessa vida, nessa rota dentro desse plano terrestre que a gente vive com saúde física e mental. O Ayurveda enxerga a vida de um formato muito bonito, muito interessante, que eu gostaria de dividir aqui com vocês também. A própria palavra Ayurveda contém a palavra vida. Veda, que é o conhecimento, a própria ciência, né? E Ayus significa vida. Mas o que é essa vida que significa para o Ayurveda? O Ayus, ele pode ser dividido, então, em 4 pontos. O corpo, os órgãos sensoriais, a mente e a alma. Então, são 4 pontos que andam juntos e que formam a vida humana. Esse conhecimento, ele foi muito importante
dentro da minha caminhada e dentro do meu desenvolvimento profissional para entender quem estava na minha frente. E a partir do meu autoconhecimento, de observar o meu corpo, de entender a fisiologia e o funcionamento do meu corpo, de observar os meus órgãos sensoriais, os meus sentidos, de entender como que funciona a absorção do externo para dentro do meu corpo através da minha mente, que é o terceiro ponto. A partir da minha mente, começar então a trazer um raciocínio lógico e intelectual sobre mim, sobre quem eu sou, sobre esse ser, essa matéria manifestada que é a minha vida. E, por último, mas não menos importante, a minha alma, o meu espírito, que é o que conduz, né, esse aglomerado de células, essa matéria que é o corpo. Então eu trago o exemplo de um veículo, um carro, e esse veículo, ele, para andar nesse plano terrestre, né, ele precisa de um corpo físico, de uma lataria, que é o nosso corpo. A nossa mente é o motor desse veículo. Então, sem esse motor, o veículo não consegue andar. Sem a nossa mente, a gente é vegetativo. E quem conduz esse carro precisa de um motorista, senão o carro fica parado, né? Tem um mecanismo ali, girar a chave, né? Acelerar, frear, que é a nossa alma, que é esse condutor desse veículo. Ou seja, aqui a gente tem a própria vida. Bom, o corpo, a gente já falou sobre isso, né? O próprio Mateus, dentro dos ensinamentos que ele traz do Ayurveda, né? Os 4 pilares da saúde, como ele coloca, né? O corpo, a gente precisa estar em constante movimento, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa ter uma boa qualidade de sono, a gente precisa silenciar também e cessar o movimento em alguns momentos para que a gente consiga fazer a assimilação, né, de tudo, de quem somos, do nosso caminho, se estamos indo no caminho certo ou não, e ter essa percepção. E quando a gente faz esse silêncio, a gente conecta então a nossa alma com o todo, né, com o nosso espírito, com o nosso corpo, né? Então é o nosso corpo físico conectado com uma consciência cósmica, aquilo que é real. E a partir desses 4 pilares a gente consegue também ajustar o nosso corpo através do alimento, do que a gente ingere, de como que a gente digere, os alimentos que são bons para o nosso organismo, aqueles que são incompatíveis, que geram doença, a questão digestiva, o nosso Agni, a força do Agni, para conseguir fazer a digestão tanto dos alimentos quanto daquilo que a gente absorve através dos órgãos sensoriais. Então tem todo um universo, né, para falar do corpo. Os órgãos sensoriais são 5, né? Os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. E a partir desses 5 sentidos, nós captamos e nós absorvemos tudo que vem do externo. Bom, tem um termo em sânscrito, desculpa aqui a minha pronúncia, mas eu vou ler da forma que eu interpreto. Eu realmente não sei, o Mateus pode me ajudar, como que eu falo essa palavra. Pranya aparada. Pranya aparada significa o erro do intelecto. O que vem a ser o erro do intelecto? Quando a gente usa os nossos órgãos sensoriais de 3 formas. Excesso e abuso, como
excesso de alimentos, como som alto, como excesso de sexo, excesso de exercício físico, os excessos, os abusos que a gente comete. 2, usar de uma forma errada, então uma forma não convencional. E 3, não usar de forma alguma. Então esses 3 tipos, eles trazem doença para o nosso organismo, para o nosso corpo e também para a nossa mente, né? O erro do intelecto. E quando a gente entende que a gente usa os nossos órgãos dos sentidos de forma abusiva, errada ou não usamos de forma alguma, a gente pode, a partir daí, começar a fazer essa autoobservação para trazer um pouco de discernimento e saúde para a nossa vida. Bom, depois a gente vai falar da mente, né? O que é a nossa mente? Eu realmente não tenho um estudo aprofundado sobre isso, eu estou trazendo isso na visão do Ayurveda, porque é algo, assim, é interessante, porque é ainda a ser estudado, né? A gente não tem uma consciência completa do que é a nossa própria mente. A gente não consegue controlar a nossa mente. Como que a gente vai ter o entendimento geral de como que a mente funciona? Através de muito estudo e muita meditação, né? Bom, a mente, ela tem 3 qualidades. A qualidade de sattva, que é a qualidade da pureza, da própria energia pura, do próprio conhecimento, da espiritualidade. Tem a qualidade de rajas, que é uma qualidade hiperativa, de ação, e é aonde começa os distúrbios da mente. E depois a gente tem uma energia que chama tamas, que é a energia da escuridão e da própria autossabotagem. Mesma coisa, quando a gente começa a ter consciência dessas 3 qualidades, podemos então nos observar e ver em qual qualidade a minha mente está atualmente. E também fazer a conexão com os sentidos, porque aquilo que eu absorvo através dos meus 5 sentidos, a minha mente escolhe se ela vai ou não fazer um bom uso disso. Se eu tenho uma qualidade de tamas elevada na minha mente, provavelmente eu vou escolher a autossabotagem. Eu vou escolher o abuso ou o erro, a forma errada de usar os sentidos e provavelmente eu vou gerar uma doença na minha parte física, na minha parte psicológica, que na verdade da própria emoção, da própria parte psicológica se transforma em doença física. Se eu tenho uma mente que tem uma qualidade de sattva, essa é uma qualidade muito, diria, escassa na atual era que a gente vive, né? A atual era que a gente vive, que é a era de Kali Yuga, que é a era da própria destruição. A gente diz que existem 90% dos seres humanos que se encontram nessa qualidade tamásica da mente. E aqui, a nossa missão, o nosso papel é trazer essa informação para que a gente possa, então, optar, decidir por fazer um bom uso da nossa mente e sair da qualidade de tamas, né? Como que a gente sai da qualidade de tamas? Trazendo rajas, trazendo movimento, trazendo ação, saindo da zona de conforto. E a partir de rajas, então, que é essa ação, a gente pode começar devagarinho a trazer o sattva, a pureza da mente, né? Bom, e depois, então, falamos sobre a alma, né, que é o nosso espírito, que é a nossa ligação com o mundo espiritual, e que na época de Kali Yuga nós acabamos esquecendo, né, a gente deleta essa informação e vive ali uma vida muitas vezes mecânica. O que é a nossa alma, né? A nossa alma é a união de 2 polos, feminino e masculino, Prakriti e Purusha. E essa união é o que tem dentro de cada um de nós. Então, por mais que eu,
né, seja do sexo feminino, possuam órgãos genitais que mostram, que demonstram que eu sou uma mulher. Dentro de mim existe uma metade que é masculina, que é a minha força de ação, né, o fazer da minha vida, né, como que eu toco o meu business, como que eu me relaciono com as pessoas, como que eu construo, como que eu uso toda a força do meu potencial. E também tem um lado feminino, que é a minha criatividade, que é aquela criatividade inata da minha natureza, da onde eu nasço com essa informação. Então, essa união, ela traz essa informação para esse mundo. Então, eu nasço, eu me coloco aqui como uma mulher, mas eu preciso estar sempre equilibrando essas energias dentro do meu ser, para que então a minha alma se desenvolva e volte para casa de uma forma saudável, né? Esse tempo que a minha alma vai se desenvolver é o que a gente chama de vida na Terra, né? Então, desde quando eu nasço até o meu último dia de vida, eu tô nessa caminhada, né? Nessa jornada de vida, com o meu corpo físico, com os meus órgãos sensoriais, com a minha mente e com a minha alma, o meu espírito, quem eu sou de verdade. Esse espírito, ele precisa ser materializado em forma de corpo físico, que é o veículo que eu me transito, então, por essa terra, né? Bom, então, com essa explicação, eu queria deixar aqui, né, finalizar o conceito de vida. E trazer um questionamento, assim, uma pergunta para você que está aí me assistindo. Você almeja ter longa vida? Você almeja longevidade? Você quer morrer bem velhinho, cabelinho branquinho, coluninha curvada? Como que você quer, né, desenvolver a sua vida e finalizar a sua vida? Eu pergunto isso porque a gente fala de longevidade, a gente fala de viver bastante tempo, né? A morte, ela tem um tabu muito grande na nossa sociedade. A gente não fala abertamente sobre a morte. E então a gente pensa, eu quero ter vida longa, eu quero viver para sempre, para sempre modo de dizer, né? Tipo, vida longa. Mas aí eu pergunto para você, o que você está fazendo agora, nesse momento da sua vida, para ter qualidade de vida, para que você alcance essa longevidade com qualidade? Por quê? Ok, a resposta foi sim, quero viver uma vida longa, quero morrer bem velhinho, dormindo de preferência. Ótimo, todo mundo, né? Ninguém quer morrer passando mal, acidente, doença, não, ninguém. Só que a gente não se pergunta o que a gente está fazendo hoje, nesse presente, e o que a gente fez no passado até aqui. Bom, o resultado de amanhã, ele tá ligado totalmente com as suas ações desse momento, o que você tá fazendo agora. Então a minha pergunta é essa, você quer chegar a atingir uma longevidade, morrer velhinho? Sim. Bom, então aqui propriamente a gente começa a palestra, né? Porque esse é o tema da palestra, né? Como que eu vivo vida longa com qualidade de vida. E aí eu deixo outra pergunta para vocês. Você quer ter vida longa, mas com qual qualidade você quer envelhecer? Hoje, a gente tem tantos distrações, tem tantas coisas que, principalmente numa cidade grande, numa vida moderna, tem tantas coisas que nos tiram do eixo, que nos tiram do nosso propósito, né, da nossa realidade, da nossa verdade de alma. E tudo bem, às vezes pode ser por falta de conhecimento também, e tá tudo certo, mas
chega um momento na vida que a gente se questiona, né? Que são ainda os meus questionamentos, né? Hoje, menos, mas eu ainda faço questionamentos existenciais. Então, onde que eu tô hoje? De que forma eu tô vivendo a minha vida, comendo os meus alimentos, meu estilo de vida? Como que eu me relaciono com as pessoas? Como que eu me relaciono no meu trabalho? Eu sou bem desenvolvida emocionalmente? Então são perguntas pra gente realmente focar. Imagina você, velhinho, chegando lá onde você queria, lá com 100 anos de idade. Como que você se vê? Será que o estilo de vida que você leva hoje, você consegue se ver lá na sua terceira idade, lá na sua fase vata da vida, né? Lá pra frente, você consegue se ver caminhando, fazendo o seu próprio alimento, tomando banho, levantando da cama, cozinhando, plantando, tomando banho de mar, sozinha, sozinho, sem ajuda de alguém, sem uma cadeira de rodas, sem uma bengala, sem alguém para te conduzir. Você já se imaginou tendo longevidade, mas acamado com um tubo de oxigênio grudado no seu nariz? Essa é uma cena bastante triste, mas bastante comum na nossa realidade. E então, hoje eu devo me questionar sobre o meu momento atual de vida. Para quê? Para que eu consiga construir o meu futuro lá na frente. E então, assim, tem muitas dicas, né? Como se alimentar bem, como dormir bem, como praticar exercício, tantas coisas que a gente já vem estudando, principalmente aqui dentro, né, desse congresso do Convida, que tem tanta gente trazendo dicas bacanas. Sim, com certeza isso ajuda, isso faz com que a gente se desenvolva e a gente consiga aí atingir saúde e qualidade de vida lá na frente. E agora também, é lógico. Mas dessa vez eu vou me abster um pouquinho desse script, né? Com certeza eu fiz anotação aqui de dicas, né? Do que a gente pode fazer para se desenvolver e trazer saúde e bem-estar. Mas dessa vez eu queria trazer algo assim um pouquinho diferente desse script que a gente usa, né, marcado assim. E então eu peguei alguns pontos de coisas que eu gosto, de coisas que me fazem bem, de coisas que ao longo da minha vida eu fui adquirindo e fui botando em prática e fui sentindo. Então eu hoje vou fazer essa... Não digo um desafio, né? Porque você não é obrigada a fazer. Mas eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta e pudesse anotar para que você levasse isso pro seu dia, pra sua semana e em algum momento tentasse colocar em prática para ver como que você se sente através dessas dicas que eu vou trazer para vocês de como atingir longevidade com qualidade de vida, né? Eu transformei a minha vida por uma simples razão. Porque eu decidi me ouvir. Chegou um momento na minha adolescência que eu tive severas dores de coluna. Achei que ia ter problema de andar, de tanta dor que eu sentia. Foi numa época que eu trabalhei na Nova Zelândia colhendo fruta e eu pegava caixas pesadas de frutas, de nectarina, fazia a packing,
me faltou a palavra, quando a gente colhe a fruta da árvore e coloca ela em caixinhas, né? Então eu pegava as caixas e das caixas eu levava pro chão e dobrava a minha coluna de qualquer jeito, e até que um dia a minha coluna travou e eu não sabia o que fazer, eu não conseguia andar, sentia uma dor horrível e achei ali que eu ia ficar paralítica pro resto da vida, né? Então esse aí foi um dos movimentos que me levou a buscar a saúde, né? E daí eu comecei então a me olhar e perceber que eu queria mudar também a minha forma de ser, né? Não só as dores do meu corpo, mas a minha forma de ser. Eu queria ser uma pessoa mais decidida, uma pessoa com projetos, uma pessoa mais alegre, sem reclamar tanto da vida. E aí eu decidi ouvir a minha intuição e fui em busca desse conhecimento, desses estudos, né? Hoje eu confesso que eu tô nessa semana agora, né? Esse mês agora, janeiro, eu faço aniversário. Tô com 39 anos, né? Quase lá na faixa dos 40. Dizem que os 40 é uma das melhores fases da vida. Eu já tô começando a sentir esse gostinho. E dizer que também eu tô numa das minhas melhores fases da vida com o meu corpo e com o meu próprio autoconhecimento, né? Então, buscar a mim mesma, né, quem eu sou, o meu propósito, com certeza tá me trazendo longevidade. Porque hoje, praticando yoga, eu não tenho mais dores no corpo e ninguém me contou, né? Foi um processo que eu fui atrás, que eu fui em busca e comecei a fazer. E comecei a sentir o resultado, né? O que é melhor. Então, eu entendi o meu propósito. E a partir desse entendimento do meu propósito, que é justamente isso, trazer essa informação para você, né, através do meu conhecimento e através da minha experiência de vida, e isso me dá energia. Isso me dá energia para ser, para fazer, para desenvolver, para usar o meu potencial. Bom, vamos às dicas. Então pega lá um papel, uma caneta e vamos trazer aí 10 dicas ou um pouquinho mais do que eu tenho para oferecer nesse dia. Bom, primeiro aqui já trouxe aí para vocês, né, que vá em busca de autoconhecimento. Descubra quem você é, traga aquela pergunta: quem sou eu? Né? Aquela pergunta que a gente deve acordar pensando e dormir pensando e ao longo do caminho se questionar, né? Quem sou eu? Né? Qual que é o meu propósito? Por que eu tô aqui? Né? Essas perguntas bem existenciais e tão importantes para que a gente desenvolva saúde, qualidade de vida e longevidade. Ria de você mesmo. A risada, ela traz rejuvenescimento da alma. Quantas vezes você se pega tão rígido, tão rigoroso no seu modo de ser, com os outros? Você já pensou que quando você solta esse certo controle e você dá uma gargalhada de você mesmo, a coisa fica tão mais simples, a vida fica tão mais leve? Até as dores do corpo somem, né? Quando a gente tá rindo e a gente tá vivendo aquela risada naquele momento, você esquece do mundo, você tá totalmente presente. E a presença é outra dica, né? É você viver a sua presença naquele momento. Agora você tá aqui assistindo uma palestra e você tá totalmente focada no que a Ju Barradas está dizendo. Tá sentindo tocar você ou não, mas você tá aí, presente, né? Você não tá no celular, você não tá escrevendo um livro, você tá aqui, presente, deixando sentir a informação que tá vindo até você. Então esteja presente, né? Trabalhar a presença. Estude, leia, pesquise, pergunte, questione, né? Isso traz conhecimento, faz com que você saia da sua zona confortável e vá atrás de mundos, de possibilidades, de inovações.
leia, faça esse conhecimento parte do teu ser, né? Nunca é tarde para começar a estudar, inclusive nós seres humanos jamais deveríamos parar de estudar. Não para adquirir um canudo e mostrar, mas para ter conhecimento, para entender que quanto mais você estuda, menos você sabe. A gente tem um ego que nos acompanha de nascimento, que quando a gente não estuda, ele cresce. E quanto mais a gente vai estudando e adquirindo conhecimento, a gente vai massageando esse ego e vai fazendo com que ele fique mais calmo e perceba que a gente, no fundo, não sabe nada, né? Essa vasta experiência que é a vida humana e que quando a gente não estuda, a gente, né, acaba morrendo de uma certa forma, né? Descubra coisas que você ama fazer, né? Seja plantar, botar a mão na terra. Imagina você adubar a terra, plantar uma sementinha e ver aquela sementinha crescer, frutificar. Como é gostoso essa troca, né? De fazer algo que você ama e ver resultados a partir daquilo. Seja jogar um jogo, seja ler um livro, seja andar a cavalo, que é algo que eu trago porque eu gosto muito. E você precisa descobrir o que você gosta e colocar na sua agenda. Na sua agenda mensal. Se puder, semanal. Mas não na sua agenda anual, não na sua agenda aquela que você cria como expectativa e acaba deixando de lado e não fazendo. Dance, movimente o seu corpo, ouça música, sinta a música dentro do teu organismo, desenvolva uma conexão com a música, de preferência uma música gostosa de ouvir, uma música que te traga sensibilidade, uma música que seja agradável aos seus ouvidos e aos seus órgãos sensoriais. E faça dela o seu encanto da alma. Traga a sua alma para a música. Se você não gosta de dançar, talvez você possa tocar um instrumento musical que faça você ler a música de uma forma diferente daquela que você está acostumada. Tomar banho de chuva. Gente, olha, quantas vezes eu ouvi: sai da chuva, vai ficar doente. Quando eu aprendi a estar na chuva, eu juro que mudou completamente a minha concepção de doença e eu passei a entender justamente o oposto. Vá para a chuva para não ficar doente. Você está na natureza, em conexão com um dos elementos caindo sobre você, tocando a sua pele, te trazendo sensações, reenergiza a sua energia, reenergiza o teu ser. Eu desenvolvi um hobby que é correr na chuva. Eu adoro correr na chuva. Tem gente que diz que eu sou louca. Só que correr na chuva me traz saúde e longevidade. Então, essa é outra dica. Faça o bem para alguém. Olhe nos olhos. Elogie. Doe o teu tempo. Mas aprecie estar em companhia de alguém que esteja ali com você também. É tão rica essa troca, é tão confortável você poder estar presente para alguém. Eu não estou falando em doar dinheiro, eu estou falando em doar o seu tempo, a sua presença, a sua atenção, né? Isso faz tão bem para você. Às vezes faz melhor para você do que para a própria pessoa que você tá ali doando o seu tempo, né?
Seja sempre verdadeiro com os outros e com você, principalmente. Quando você deixa de ser verdadeiro com você, você deixa de ser verdadeiro com o outro, né? É uma matemática simples. Às vezes a verdade traz um pouco de sofrimento, traz um pouco de dor, a gente não quer ouvir a verdade porque dói. Então a gente coloca numa gaveta e acaba deixando essa verdade não dita, não vista, não tocada, velada. E isso nos traz doença. Isso nos traz mágoa. Isso nos faz perder a conexão com o nosso espírito. Então, seja verdadeiro. Simples. Quando você tem que inventar desculpa, criar uma mentira, você perde tanta energia. Não leve para o lado pessoal. Como é difícil, né, dentro dessa sociedade, né? Tudo tem regra, tudo tem jeito, tem que ser assim, não pode ser assado. O que vão pensar? Meu Deus, as pessoas não gostaram. Cara, é um processo diário, né? Principalmente para quem tem complexos de rejeição, né? Ou de abandono. Aqueles complexos lá da infância que a gente cresce e se desenvolve em cima dos complexos, né? É uma dor constante, é um desafio constante, mas quando a gente trabalha nisso e deixa de dar importância para os outros e começa a ouvir a si mesmo, o coração, a intuição principalmente, porque a intuição é a informação da alma. Mas a gente está tão atordoado, com tanto medo, com tanta justificativa, culpa, etc., que a gente não consegue ser a gente. Seja verdadeiro e não leve para o lado pessoal. Saia da zona de conforto. Não tá legal, você reclama do seu relacionamento afetivo. Ok, beijo, tchau. Simples. Você não precisa estar com alguém que não é saudável para você. Ou o relacionamento entre vocês não é saudável. Você pode passar por essa fase e viver sozinha, viver com outras pessoas, mas dá um jeito no relacionamento, seja ajustando, buscando ajuda psicoterapêutica, enfim, terapia em geral, e aí ajustar e viver feliz, ou você vai morrer cedo, você vai morrer velho, enrugado e chato pra caramba, cheio de mania e culpando o seu companheiro a vida inteira. Se você não tá feliz com o seu trabalho, até quando você vai ficar empurrando aí essa informação, achando o chefe um saco, brigando com os colegas, sem desfrutar do teu potencial, sem ganhar dinheiro? Muda, faz o que tu gosta, vai descobrir qual que é o teu propósito e vai ser feliz. E essa é a minha última dica. Vai ser feliz, vai ser feliz. A felicidade, ela é inata. O ser humano é feliz. E volto eu com aquele dizer de Buda. Buda disse que a vida na Terra é sofrimento. A gente vem pra cá pra quê? Pra evoluir, pra aprender. Tem como você ver a luz sem enxergar a escuridão? Não tem. Nesse plano, vivemos com a polaridade feminino, masculino, luz e escuridão. Sattva, rajas, tamas, né? A luz, a escuridão. Unifica, traz luz para iluminar a escuridão. Quando eu fui embora da Austrália, onde eu estudei Ayurveda, eu lembro que o meu professor, que para mim ele foi um grande mestre, foi ali que eu tive o meu despertar através dele.
E ele me olhou nos olhos e disse: Be happy. Goodbye. Seja feliz. Tchau. Né? E eu vim em busca dessa tal felicidade. E essa felicidade, para eu entender que ela existia, eu tive que ir até o outro lado do mundo. Eu tive que dar a volta no mundo para ver se ela estava lá, escondida em algum lugar. E aí eu retornei para o meu lugar de nascimento, para onde a minha família mora, aonde eu falo a minha língua, tenho os meus costumes. E busquei por essa felicidade. E muitas vezes eu não entendia que felicidade é essa, como assim essa felicidade está dentro da gente, se a minha vida não tá como eu quero, se é um eterno buscar. E aí eu fui entendendo que a felicidade é justamente isso, é quando você se entrega para o seu buscar, para a sua busca, e você vai em busca dela. O que é você ir em busca da sua felicidade? É você se encontrar, você saber quem você é. Aquela pergunta, lembra quem eu sou? É você saber responder essa pergunta com dignidade, clareza, franqueza, verdade. E é você saber que nada do externo pode atingir o teu ser, porque você é. Porque você é. Você é único, do seu jeito, do seu formato, com as suas capacidades e incapacidades. E entender também esse jogo da vida, né? Que é saber quem você é dentro dessa sociedade, desse mundo. E que esse mundo pode ser maravilhoso quando você aceita o processo. E quando você aceita o processo, você começa a entender o que é ser feliz. E que todos os dias você vai batalhar, você vai viver, você vai precisar acionar as suas ações, o seu devir, o seu fazer, o seu ir em busca. Vai ter desafios. Se você percebe os desafios e passa por cima, eles são só desafios e te trazem estrelinha, né? No fim da lição ali, eles te trazem estrelinhas, né? E é isso, pessoal. É isso que eu tenho para dividir com vocês. Foi realmente desafiador, né? Trazer toda essa informação, porque ela tá dentro de mim, mas para eu fazer com que vocês entendam, eu preciso traçar uma linearidade, né? Botar no papel e olhar aonde que eu quero chegar. E aí eu tô há alguns dias já tentando gravar esse vídeo e tinha muita coisa na minha cabeça. Eu gravava um vídeo, não é isso. Eu gravava outro vídeo, não é isso. Aí eu falei, quer saber? Para um pouco, respira, relaxa, vai fazer o que você gosta. E a informação vem, porque a informação tá dentro. É só uma questão de você saber respirar e botar em dia no papel, visualizar, levar pra frente, né? E aí atingir a sua longevidade com qualidade de vida, né? Com bem-aventurança, com amorosidade, com propósito. E a partir disso você poder fazer história e deixar esse legado lindo que você aí que tá me assistindo, veio fazer nesse mundo. Muito obrigada. Um beijo a todos no coração. E a gente se encontra aí no próximo ano no Convida 4. Beijo, tchau!